Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do podcast dos dois. Na largada, aquele recado já que é praxe fundamental para quem acompanha o nosso canal, né, Cristiano Silva? Like, te inscreve no canal, curte, ativa o sininho, curte e espalha geral. Compartilha, espalha para geral e popular também a entrevista que vamos... Isso foi... Tu falou pra mim uma vez, né? Eu não esqueci mais. Então espalha pra geral e pra popular também o bate-papo que teremos com... Márcio Correia, preparador físico, gabaritado, experiente, tem história. É o que eu digo sempre. Só conta história nesta mesa quem tem história pra contar. E o Márcio Correia, que prazer em tê-lo aqui, Márcio. Prazer é meu, eu já estou acompanhando faz tempo, Cristiano, o programa de vocês e mandando mensagens, parabenizando, né? E agora aconteceu esse convite, eu fiquei muito feliz de rever os amigos, né? O Cristiano principalmente, porque me acompanhou lá no início, assim, a gente trocou muita informação, não deixo de dizer que aprendi muito a me comunicar com essas pessoas lá do início, né? O que podia ser dito, o que não podia ser dito, né? Então, sempre foi muito interessante. Admiro a área sempre do marketing, da publicidade, da comunicação. Talvez se eu não tivesse desse lado, eu tentasse fazer alguma coisa desse lado aí. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Legal, o prazer é nosso em te receber, Márcio. O Cristiano anda com pressão alta e tá passando por dificuldades. Sério? Não tá tomando remédio, vai bater na casa dos 50. Fala isso, eu não sei como resolveu o problema dele, o Márcio. Na arrancada, eu vou te dizer uma coisa, que de repente o Haroldo Santos, que te assessora, grande Haroldinho, aquele abraço. Eu queria que tu desse dicas pro Cristiano Silva, o Márcio. Eu vou te falar o seguinte, ele só tem, assim, a aparência só angelical, assim, um cara... Ele é um cafajeste. Não. Ele não é que ele seja mau caráter, ele não tem nenhum caráter. Não é isso. Eu esqueci de tomar um remédio, sair na corrida. Aí eu vou a tomar. tá alta. O calor... Não, a pressão não tá alta, não seca. Não, tudo tá bem, alta. não. Eu tô preocupado contigo. A gordura não do fígado está estabilizada. O exercício tá complicado. Não, sério, falando em exercício, é um conselho que eu dou, né? Para as pessoas que não praticam, comece a praticar pouco, né? E continue praticando pouco, não vira atleta. Então, isso é importante. Lógico, mantenha aqueles 30, 40 minutos de caminhada leve, os exercícios normais de flexão, abdominais em casa, não vai para academia. Não que eu tenha nada contra, mas às vezes tu enjoa. Às vezes a carga te puxa a alguma coisa que tu não pode dizer, tu motivado pelo ambiente, te machuca e para. Então eu sempre digo, cara, faça alguma coisa, pedale, caminhe, 30 minutos diário, de 24 horas por dia, ame um pouco a sua saúde, né? Tem isso aí. Eu tava fazendo, começou a doer a panturrilha, eu dei uma parada. Não, mas vai doer o que? O cotovelo caminhando, Cristiano? Não tem como, né? É a panturrilha mesmo. Mas é importante isso, né, Márcio? Porque, você é um profissional da saúde, né? Profissional da saúde, preparador físico, muitos anos de caminhada. E o sedentarismo hoje, eu falo por mim. O sedentarismo hoje é algo que afeta o brasileiro, cara. Os percentuais são altíssimos, né? E um fator no Brasil, a motivação para o exercício não existe, né? Ela é muito pouca, ela é da nossa área mesmo, da educação física, que fica, às vezes, estimulando um pouco mais. A medicina também estimula, encaminha para o exercício. Mas, assim, as empresas hoje não apoiam tanto, deveriam apoiar mais. Por exemplo, o metrô na Rússia, se tu pagar 20 ou não sei quantos agachamentos, tu ganha o teu passe gratuito. A fazer exercício. Exato, no Japão também existe essa modalidade. Né? Tu te exercita na frente, exercícios básicos, assim, de mobilidade, agachamento, tu ganha o teu passe gratuito. Então, imagina no ônibus aqui, né? O restinga lotado, vamos ter que fazer exercício. Não, mas isso eu não sabia disso. Existe. Isso é para motivar, isso é para... Outra coisa importante também, e isso afeta os nossos filhos, né? É a educação física escolar. Eu me recordo que quando eu estudava era 3 vezes por semana. Sim. E nós ficávamos ainda jogando futebol depois da aula por muito tempo. Em colégio estadual e municipal, isso. Exatamente. Hoje eu pago aí um valor alto para o meu filho que estuda no colégio particular, ele tem uma educação física
por semana e o encontro de classe às vezes acontece no dia da aula de educação física. E aí, Ou seja, a aula de educação física dança. Então, se tu quiseres ter um filho com qualidade de vida, tu vai ter que procurar uma escola fora, uma escolinha de futebol, uma escolinha de... Enfim, qualquer modalidade, né? Por que tu acha que isso acontece? É por falta de... Eu acho que é por falta de incentivo governamental mesmo, de uma exigência, de uma noção do governo entender que a saúde começa por um corpo bem organizado, né? Sim. Que a gente é o envelope de tudo, né? De tudo. A criançada lá em casa, eu botei a Antônia no vôlei e o João tá no karatê. Fez bem. Boa. Precisa. Além da questão da educação física, ela te dá uma noção de responsabilidade. Total. O mental melhora muito. Tu consegue te agregar com as pessoas, te comunicar. Tu vive num meio diferente dos teus pais, dos teus colegas de aula. Tu sai da frente da tela, né? Que é o mais importante hoje em dia. Eu vejo lutas muito grandes aí de pais implorando para que os filhos consigam fazer uma atividade fora e consiga sair da frente da tela. Até vou contar uma passagem aqui, que alguns anos atrás eu fui convidado pela primeira vez para trabalhar num camp de futebol. Só que era um camp um pouco diferente, né? É a inclusão de meninos que não praticavam futebol. Normalmente o camp é uma seleção de garotos bons. Não, ali não, era menino de apartamento que o pai colocou no camp, era um menino que é muito envergonhado. Camp é uma dinâmica de final de semana. Exato, que tu 4 fica dias. 4 dias num acampado, com barracas, com um campo de futebol, recreacionista e a modalidade, né? Um camp. E eu era o responsável pela modalidade. Em um dos dias, treinei 6 pessoas, profissionais de educação física, para falar sobre a metodologia, que era inclusão. A gente não podia falar, tu é bom ou tu é ruim. Não, tu está conosco e tu precisa sorrir. E, para resumir o relato, né? Fluiu os 4 dias com meninos que no primeiro dia chegaram e ficaram atrás da tela, de mão com o pai de cabeça baixa. Colocaram lá, ganhava bola, camisa, meião, calção, e não quis entrar. Ficou de mão com o pai de cabeça baixa. E a dinâmica andando. E nós nos organizando também para que a gente buscasse esse menino ali. Né? Cara, resumindo, no último dia esse pai, com o menino já dele em campo e brincando, que era esse o interesse, não é sair jogador de futebol, de jeito nenhum. É a coisa lúdica. Lúdica. O pai fala assim, poxa, quanto é que tu quer de presente porque meu filho está sorrindo, ele não sorri nem em casa. Ele está aqui brincando. Eu nunca tinha visto meu filho brincar. Eu falei, cara, mas isso é emocionante para mim, que sou educador físico. Exato, não tem como. Porque tu tem filhos. E teu filho tá brincando, Cristiano. Ele nunca brincou. Tu imagina, o teu filho tá em casa só estudando, lendo alguma coisa, celular, e o pai tá ali. Ele gastou um dinheirinho dele, colocou o filho lá e a gente em 4 dias fez a criança sorrir. Então, tá pago, muda, né? Vira a chave. Vira a chave. Então, legal, isso foi uma das coisas... Exatamente, foi uma das se coisas que não só o futebol profissional nos proporciona, mas falar em saúde, como a gente iniciou aqui. Claro. E voltar para esse outro lado também do lúdico, de envolver crianças e agora a educação física escolar, que eu penso que deveria ser um pouco mais respeitada, né? Que deveríamos ter mais aulas de educação física, né? Eu acho que os conselhos federais, os conselhos estaduais precisavam entrar um pouco mais fundo nessa situação para mobilizar, né? A gente precisa de saúde física e mental. E a educação física proporciona isso. Nos dias de hoje, ainda mais. Não, e você tocou num ponto importante, né, Márcio? Poxa, as telas, né? Eu tenho um filho, 4 anos. É um vício impressionante. Um pouco até é culpa nossa, porque a gente começa para a criança se acalmar, para, né, fazer outras atividades. Ó, vai para a tela, bota um celular, bota um desenho. Só que isso vai virando uma rotina e uma bola de neve quando vê não para mais, né, cara? Não para mais. A tela é interessante porque é o mundo que a gente vive, né? E quem não entender da tela, quem não souber ler e programar e mexer, vai estar fora. Mas agora tem que haver, né, um balanço com isso, né? Inclusive as etapas etárias, assim, as crianças, né, até 4, 5 anos, elas podem permanecer, na verdade, 1 hora, né? E elas ficam aí 5, 6 horas. Então tu precisa, né? E a tela que eu falo é o computador, o tablet, o telefone. Sabe que então a gente precisa. Isso está sendo tema na novela das 8, A Travessia, que tem um garoto lá de 12, 13 anos que viciou. E eles estão debatendo que é um vício como se fosse viciado em cocaína, em maconha, que é o vício da internet. E o guri tá louco lá, enfim.
Vai ter que ser tratado como tal. Mas É um vício diferente, um vício cibernético, sei lá como é que se chama isso. Mas tem a ver com uma relação hormonal, né? Esses dias eu vi uma matéria interessante, foi na internet, eu não me lembro onde, que foi uma prova que fizeram com uma menina de 12 anos, de passar o dia inteiro longe do telefone, e ela foi monitorada. Ela teve crises, tremores. Abstinência. Abstinência. O caso da abstinência. É a abstinência que tem o alcoólatra quando não bebe, Exato. o viciado em Exato. cocaína. Problema, hein? Exato. Isso aí, Exato. Não, isso é muito perigoso, realmente. Mas aí o Márcio Corrêa, que é nosso convidado, ele tocou num outro ponto importante, que é a escola que não incentiva. Poxa, a educação física é tratada como algo desnecessário. Secundário. Secundário. Mais até. Mais distante até, pelo jeito. Porque se você abre mão, por exemplo, para uma reunião de pais e não tem na hora da educação física, você está, de fato, entendendo que aquilo ali não é importante. Aí a criança não tem contato. E a educação física, na verdade, eu acho que é só um nome, né? Porque, na verdade, não é uma educação física. O Cristiano citou muito bem. Existe uma interação das pessoas, existe uma aquisição de conteúdo. Então, não é físico. É mental, é psicológico. Eu me sinto bem. Eu entrei no futebol porque eu fazia educação física com os meus colegas. Eles me levaram a ter uma escolinha. A gente foi em grupo conversar com o professor. Né? Se eu não fizesse, eu estava fora. Nós estamos falando em que ano? Agora vamos mudar um pouquinho. Entrasse para o futebol. Foi goleiro profissional. Como é que foi essa trajetória? Cara, a trajetória ela foi... Agora, só pegando esse gancho do me levaram... Eu tinha 12 anos de idade e eu não jogava futebol. Eu fazia educação física ali e eu era colecionador Aonde é? Na escola, isso? Na escola. Eu colecionava... Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Eu colecionava pedra, álbum, sei lá, tampinha de garrafa com jogador e tal. E aí eu era grande, eu era o maior da turma e os meninos falaram assim, vamos lá, tem algo municipal aí que tem um professor que está fazendo um time. E eu fui. Aí todo mundo falou a sua posição e o cara me olhou, e tu aí? Eu falei, cara, eu não sou nenhuma. Não, nunca chutei uma bola. Tu não é... Tu é goleiro, então. Eu falei, isso aí. E aí eu comprei uma luva e... Um horror. A pessoa não tinha noção exatamente de nada. Tu tinha 12 anos? 12 anos, foi um horror. Eu sei que... Cara, é um horror. Eu me lembro assim que eu corria para chutar bola quando o cara chutava gol. Eu chutava com o pé. Era um terror. Só que aos 13 anos eu já estava na escolinha do Grêmio. Aos 14 eu estava no Mirim do Internacional. Aos 15 no Inter ainda. Daí eu já peguei o caixão, o volante, balada, esses caras, tudo aí. Aos 16 eu era titular do juvenil do Grêmio com o Jaime Schmidt. A minha zaga é Luiz Carlos Angeli dos Reis, seleção brasileira, e o outro zagueiro era o que jogou no Corinthians lá 10 anos. O Henrique. O Henrique. Aos 16 anos, e todos os meus colegas que foram comigo não viraram profissionais. Só eu virei. Impressionante, eu mesmo não entendo isso. Não, com 12 anos não chutava uma bola. Não chutava a bola, e todos eles... 4 anos depois estava titular do juvenil do Grêmio. Caramba, aí fiquei 4 anos jogando no Juniores do Grêmio, subi. Naquela época o goleiro nunca... Todos os goleiros eles ficavam 20 anos na reserva, que era o caso do Remy, do Beto Borbolha. O Remy foi teu contemporâneo? Não, o Remy é mais velho. velho. Eu olhava esses caras como Deus, né? Eu olhava quem? Eu olhava o Remy, o Beto e o Mazzaropi. Beto, eram os caras que... Exato. Os caras que eu falei, poxa, se um dia eu chegar onde eles estavam, digamos que eu era o cara que subia dos juniores para treinar com eles. Então, só que é aquela história, tu começa numa equipe como o Grêmio, que é grande, né? Que tu tem tudo lá, né? Tu tem um meio salário mínimo, pô, tu consegue comprar. Me lembro que eu comprei uma camisa, com o primeiro dinheiro eu comprei uma camisa na Zenha. Hoje, o jogador já ganha uns 30 mil, exatamente. 40 mil. Eu me lembro que o que eu peguei de salário primeiro da minha vida, que antes eu só tinha passagem escolar, eu fui lá e comprei uma camisa, cara. Mas a pessoa comprar uma camisa, que coisa boa, né? Hoje os caras compram um carro. Um carro. Daí eu passei 4 anos ali, me profissionalizei, e só que aí fui emprestado pro Guarani de Bagé. Aí a decadência começou, né? Aí tu vê mental, assim, sabe? Naquela época ninguém tinha suporte. Quando tu subiu no Grêmio, quem era meu time? Os goleiros lá? Era tu? Quem é que... Cara, ninguém foi adiante. Tu não chegou a treinar no profissional, então? Subia pra treinar só. E aí treinar com quem? Com Mazzaropi? Mazzaropi, Beto, o Remy.
E o Chico, que agora é treinador de goleiro do Grêmio. Mas a minha turma de jogadores, vou te dizer quem é. Eu peguei a primeira turma, tá? Porque eu subi muito cedo para os juniores. Luiz Carlos Martins, volante. Valdo, Cássio, Raul, Mânica, lateral esquerdo. Esse era o nosso time. Pô, time muito bom. Depois, como eu fiquei um monte de tempo no júnior, eu peguei João Antônio, peguei o Gilson Cabeção. Pegou uma bilha? Uma bilha depois de mim. Uma bilha um pouco depois de mim. Cara, tu só pegou fera. Né? Nosso time era muito bom. Só existia um campeonato aqui, Grêmio Inter, não existia mais nada, claro. né? Brasil de Pelotas beliscava e Juventude beliscava, mas ficava entre do Aí programa. tu saiu emprestado pro Guarani de Bagé? Doado. Guarani de Bagé. Dado? Foi liberado. Foi pegar experiência. Isso com 20 anos? 20 anos. E aí como é que foi lá no Bagé? Ah, sim, era uma outra realidade, né? O campo era como essa mesa aqui, né? E aí, fardamento, eu me lembro que eu cheguei pra rouparia e perguntei, e a minha roupa? Falei, roupa? Que posição que tu joga, assim, numa humilhação total, né? Eu falei, eu sou o goleiro que chegou. Nossa, problema teu, não tem não. Só tem um calção, uma meia e uma camiseta de manga curta. Eu fui na esquina e comprei um agasalho, que não é como hoje comprar um agasalho, que é muito barato, né? Então eu comprei um agasalho para treinar. E aí foi. Aí eu vi que tinha uma faculdade, eu tinha feito um vestibular aqui no IPA, mas não consegui cumprir porque eu tive que sair para tentar a vida com o futebol. Eu fiz um vestibular em Bagé e comecei a estudar em Bagé, né? Educação física. Educação física. E ali eu comecei a partir para outro lado. Ali né? Tu viu que, olha, futebol acho que não vai rolar. Eu segui um pouco mais e eu comecei a entender assim a falta de conteúdo que as pessoas tinham, e não é culpa dos profissionais, é que não chegava esse conteúdo ao Brasil mesmo. Então era correr por correr, pular por pular, jogar por jogar. Não existia controle. O cara marcava 90 minutos de coletivo na sexta-feira para jogar no domingo. E eu sempre fui um questionador dessas coisas, comecei a pensar, gente, mas isso aí é biologia, né? Acho que o ser humano não se recupera. Eu vou procurar onde que se acha esse entendimento da fisiologia, que nem se falava muito, isso era 90, 80 e poucos. Aí me formei em 92, né? Aí já entendendo, assim, sendo um grande crítico da preparação física, mas positivo, assim, de tipo assim, poxa, por que a gente está fazendo 10 e não 11? Ou não 13? Nunca ninguém fala 13, nunca ninguém fala 17, né? Já sempre o número par. 17 saltos, não ninguém faz. 11 ninguém faz, o cara faz 10, 15, 20, 30, né? O cara dá 10 voltas, o cara não dá 13 voltas. E eu comecei a entender por quê. E aí eu dei a sorte de cruzar com Levi Pavilovich Mateev, que é, digamos, Deus da minha área. Né? Da preparação física. Que é um russo. Ele foi o cara que criou o que se fala de periodização, de todos os modelos de modelagem esportiva. Ele é um russo da década de 60. Como é que é o nome dele? Levi Pavilovich Mateev. Se tu fala Mateev para qualquer profissional de educação física, ele tem que saber. É a referência. Não, é Deus. Chama-se Deus. Mateev é Deus. Freud para psicologia. Exatamente. É isso aí, deu o exemplo perfeito. E aí eu fiz uma pós-graduação com esses profissionais, que eram russos. Eles vieram para o Brasil? 2, o Mateev e o Zakharov, né? E foi um drama, assim, porque os professores que estavam aqui no pós, eles começavam 8 da manhã e terminavam a aula às 6 da tarde. E esses russos, eles davam 50 minutos de aula diária só. E nos despertavam uma coisa, eles falavam assim, olha, eu estou no laboratório, se vocês tiverem perguntas pertinentes, vocês entrem, senão não precisa entrar. Boa. Assim, 50 minutos de aula. Boa. E nós tínhamos tantas questões com eles, porque parecia... Coloca aqui um arquiteto. Eu nunca vi arquitetura. Era como se a gente estivesse olhando um arquiteto, um construtor. Era ele o cara que colocou tudo no mundo, né? Que a gente conhecia mais ou menos, que eu tinha ouvido falar. E a gente estava com um cara na frente no laboratório. Então a gente traduziu na época, assim, um grupo de colegas que foi imbuído de crescer. Nós contratamos um professor, um sujeito que falava russo, para ler para nós apostilas nos intervalos. A gente contratou o cara e tal. Não, vamos contratar o cara. O cara vai traduzir. Chegamos pro cara lá, cara sério. Então, beleza, quanto é que é tanto por dia? Falei, beleza, então tá. Então leva e traduz. Não.
Eu vou ler. Vocês que se virem. Eu vou ler em voz alta, anota aí. Não, mas não te pagamos aí, não. Não, Não, se pagaram pra eu ler. eu vou ler. Daí ele começava a ler, não, mais devagar, segura aí. Cara, coisas que a gente não sabia. Mas só que foi uma luz, né? Foram 50 pessoas que fizeram esse curso de pós-graduação e nunca mais aconteceu. Né? Quando é que a preparação física no Brasil dá o salto? Quando é que a gente entende que não é subir escadaria e correr? Eu acho que ali no início da década de... Meio da década de 90, a gente já começou a entender algumas coisas. E o pessoal relutando bastante, falando que... algumas Mas brigas no Brasil... Isso coincide com esse período aí que vieram os russos Exatamente, e deram essa luz para uma Exatamente. turma. Mas deve ter saído de outras pontas também. Claro, saíram outras pessoas também. Algumas pessoas, até vou citar Antônio Carlos Gomes aqui, que é um dos mentores aí, é um brasileiro que estudou 12 anos na Rússia, que foi orientado por esses profissionais lá, que trouxe muita coisa e muitas versões para o Brasil na área do treinamento esportivo, Antônio Carlos, que foi coordenador científico do Atlético Paranaense, que eu fiquei muito feliz de substituí-lo, né? Não com a qualidade toda que ele tem e com o que ele trouxe, mas eu fui para o lugar do cara que eu era fã. Esse Antônio total. Carlos é um português. Não, brasileiro. Esse é brasileiro. Ele era ligado ao atletismo, foi atleta de atletismo, estudou na Rússia, fez doutorado, pós-doutorado. É um dos nossos mentores da educação física também no Brasil. Então, porque eu lembro que no Rio de Janeiro se falou muito, mas é o Cláudio Coutinho como treinador, mas que ele implementou um modelo de preparação física diferente. Ele era um sujeito fora da curva. Cláudio Coutinho. Ele era totalmente fora. Ele, por estar numa escola de educação física do Exército ou da Marinha, algo assim, né, militar. As Forças Armadas. Forças Armadas, ele levavam muito a sério essa parte da pesquisa. E o Coutinho era uma referência nisso. Então, as coisas aeróbias, quanto à resistência, que era o que se pesquisava muito. Antigamente o futebol era mais lento, né? Lembra? Era resistente. Sim. Futebol lento, o cara parava, dominava, passava, corria. Tudo bem. Então ele deu um start nisso tudo. Mas ele foi cedo, né? As coisas ficaram inacabadas. Ele faleceu, um jovem, acho que não tinha 50 anos. Não tinha 50 Ele anos. praticava mergulho, pesca de mergulho. Morreu mergulhando. Morreu afogado mergulhando. Embolia. É muito detalhado um mergulho. Não é só mergulhar, não. Porque desculpa, Geiso, mas tem um conflito que se fala muito dos mais antigos com os mais novos. Muita gente enalteceu Gilberto Tim. Eu não quero aqui desmerecer o trabalho do Tim, que foi campeão, foi preparador da seleção, mas naquela época era um modelo. E casa justamente nesse período que tu tá falando, que veio os russos trouxeram lá e começaram a ensinar. Eu lembro de um jogador que virou treinador, que jogou no Grêmio, argentino, de muita habilidade, Sabella. Sabella, me lembro. O Sabella, de repente tu cruzou com ele na arquibancada lá. E o Gilberto Tim era preparador do Grêmio, e o Sabella não deu certo porque machucava muito. E aí me disseram assim, mas também a preparação que faziam com o Sabella era uma preparação que não era compatível. Gilberto Tim botava o cara a subir escada no Olímpico, carregar nas costas, não sei o quê. E o material não era o ideal. Um tênis os caras treinavam com tênis de futebol de salão, que era solinha fininha na época, que até já mudou. E aquilo, o que ferrou muito o Sabella aqui foi o modo da preparação física, que na época era o Gilberto Tim o preparador. É mais ou menos por aí, começou a mudar. Eu não estou querendo aqui desmerecer e criticar o Gilberto Tim. A tua colocação, Cristiano, é perfeita porque abre um leque para falar sobre isso, né? O que não existia nessa época chamava-se controle de carga e conhecimento da fisiologia. Hoje, o que acontece? Hoje não, já há alguns anos, bons anos. Hoje, com uma gota sanguínea, eu entendo a tua resposta hormonal, eu entendo o teu acúmulo de metabólitos negativos na musculatura, eu consigo fotografar com uma câmera termográfica a tua musculatura e ver onde estão localizadas as microlesões. O famoso CK. O CK cruzando com as microlesões. Uhum. CK é a enzima expelida pelo núcleo da célula após o exercício. Quanto mais CK, mais poluído, entre aspas, o músculo está. Uhum. Né? Para deixar claro, sim, poluído está. Né? E com a termografia, tu localiza
ver o local da musculatura, onde está. Então, tu pode prevenir. Tu pode falar, poxa, um monte Vai de estourar. CK, 1000 de CK e na coxa esquerda. Então, para aí, vamos trabalhar, entre aspas, a coxa direita. Né? Um exemplo bem vulgar. mas é isso Quando, aí. quando você diz trabalhar a coxa direita, é o jogador forçar a outra perna e Outra dar descanso perna, pra outra ela. atividade. Eu quis dar o exemplo de perna, mas não é assim que funciona. É Entendi. uma outra atividade que ela vai trabalhar de forma recuperativa para ele. Ele não precisa parar como se parava antigamente. Você vai buscar o equilíbrio. Dá pra dizer Na isso? verdade, eu estou trabalhando de uma forma, né? E dessa forma eu não posso continuar porque o sujeito está com CK alto. Eu posso modificar a forma para que eu não cause produção de CK e nem danos musculares. Então eu tive uma partida de futebol aqui no barro, na chuva, CK altíssimo no final, dosei, 36 horas, está alto ainda, o que eu vou fazer? Eu entendo, poxa, 80% dos jogadores está com CK alto. 20% vão trabalhar da forma que eu gostaria, os 80% ou eu vou dar um trabalho diferente para eles que ajude na recuperação, ou eu vou limitar eles até da atividade. Né? Então, o trabalho cada vez mais está voltado assim, para o entendimento da biologia individual. Da Né? recuperação. Como tu é, como eu sou, a gente vai caminhar aqui, né, Cristiano? Nós três, 30 minutos. Cara, os resultados para nós três são diferentes. Ô, Márcio, mas pegando o jogo, tá? O jogador, quarta, domingo, jogo. É pesado para um jogador? Muito pesado e pode se tornar pior se o controle de carga não for um controle de carga muito bem organizado por uma equipe muito, muito competente de preparação. Então tem muitos fatores aí. Eu cheguei... eu gosto de trabalhar com grandes equipes de pessoas, né? Para que se pense muito. Sim. Eu acho que a ciência ela começa pelo discurso, ela não começa pelo o vidrinho lá e o ratinho. Não, é o discurso que eu vou falar para ti, que a gente vai deduzir e que a gente vai aplicar. Então eu sempre gostei de equipes grandes. E é um desafio que eu tenho na minha carreira, é isso aqui. O Cristiano acompanhou, de jogadores não se lesionarem. Justamente eu fui para o Grêmio naquela época, por quê? Porque os jogadores estavam lesionados. Exatamente. Passado 2 meses, o que aconteceu? Diminuiu. Não diminuiu, não tínhamos. Eu tenho um relato de entrevista um dia o Rodrigo Rossato, fisioterapeuta, Sim. e ele me fala assim, Márcio, eu fazia mais de 2 anos que eu não subia para ver um treino. Eu falei, por que, Rodrigo? Ele estava Lá 20 dentro, anos lá, né? Isso. Eu não entendi. Eu falei, mas por que, Rodrigo? Cara, Todo mundo machucado. todo mundo machucado. Rodrigo Rossato é um papa na O fisioterapia. papa da É fisioterapia. uma máscara, mas é um papa. Não, Ele esse pode ser relato mascarado. dele eu sempre falo porque me deixou assim, cara, mas é verdade, Márcio. Mas eu não sabia. Não, mas tô te falando. Então a gente diminuiu. Por quê? Porque a gente tinha interação com os médicos, a gente estava convencendo os médicos de algumas coisas, porque normalmente os médicos de futebol são ortopedistas. Então eles lidam muito bem com músculo, com articulação, com lesão, mas precisam de alguém que lide com a fisiologia mais apurada. Sim, o caminho que leva até uma lesão. Exato. O que pode Já acarretar? o Rodrigo é um excepcional fisioterapeuta, o cara que entende o que o músculo proporciona, o que esse movimento, onde está inserido, onde é a origem, enfim, quando gira, se muda a inserção, muda a origem. Então eu catalisei essas pessoas para perto da gente, né? Porque sozinho é impossível trabalhar. E aí, dali, 2003, que foi um marco na minha carreira, eu comecei a trabalhar pensando assim, cara, eu tenho que diminuir lesão. Eu tenho que melhorar o cara? Não, eu tenho que diminuir lesão. Melhorar também, mas eu tenho que diminuir lesão. Deixar o cara à disposição. Mas agora tem uma situação que ela é interessante. Aí tu tá no Grêmio, um clube de ponta, que não estava vivendo um bom momento na época, mas era um clube de excelência. Seguramos o Grêmio na primeira divisão. É. Com 14 pontos, chegamos abaixo do penúltimo e seguramos o Grêmio na primeira divisão. Era o Adilson Batista, o técnico, Oscar Rodrigues. Tu vem com o Oscar Rodrigues, senador de Ele goleiros. veio comigo. Tu que indicou ele. Eu que indiquei ele. E chegou a dupla 2003. 2003. Mas eu conheci o Márcio de antes. É verdade. E essa história é de um clube de ponta. Eu lembro do Márcio, meu primeiro contato com o Márcio foi em São Gabriel, não me lembro o ano, é 2000, 2001. 2002 ou 2003 também. 2001, foi 2001. Porque era o time do Inter, tinha o Carlos Miguel, ia jogar com São Gabriel uma semifinal de Campeonato Gaúcho lá em São Gabriel. Isso. O presidente de São Gabriel era o peruquinha lá, o Roque Oscar Hermes. Usa peruca, né? Rock, esse cara. E o teu técnico lá era o Jorge Anadon, falecido. Bagé. Não era o Jorge Anadon? O Anador foi depois. Tá, o Anadon tem uma outra história com ele que era lá no São Gabriel contra o Palmeiras. Então era o Bagé. Era o Bagé.
E eu tava fazendo a cobertura do São Gabriel, e eu fui na concentração do São Gabriel, era uma casa, né? Uma casa. E aí eu chego lá, tá na hora Cara, do suplemento. Tu vai contar isso? Tu te lembra disso, cara? Mas claro que lembro, isso aí foi marcante pra mim. Possível. Isso foi marcante. Mas é aquilo que eu te falo. Uma coisa é tu tá no clube de ponta, que te dá tudo, sacolinha, material. Outra coisa é tu ir lá pro Guarani de Bagé e tu não tem a tua roupa lá. Eu não sabia que tu lembrava disso. Não sabia nem que tu sabia disso. Pô, tava lá, eu vi. E tem coisas que eu vi. E é aquilo que eu disse, só conta história quem tem história pra contar. Eu chego na concentração do São Gabriel. Pode entrar, me identifiquei. Acho que eu tava na Bandeirantes essa época. Nós estamos em 2000. Bandeirantes eu já tava. Márcio Correia, hora do suplemento... chama suplemento de sei lá. Creatina, alguma coisa. Que os caras ganham comprimido, aquelas coisas cara pra caramba que o clube dá. Vem o Márcio, uma bacia assim, os troços. E eu olhei, mas isso é diferente esse suplemento. Eu chamei, mas o que é isso? É clara de ovo, não era? Que tu fez um composto ali. Na verdade, a gente buscava proteína pro jogador, né? Porque não tinha como comprar, era muito caro. Então a gente organizava junto com uma pessoa que era da nutrição e partiu, cara, se a gente não tem como comprar, e o Rock realmente pagava em dia, nos dava condições razoáveis, mas era... Não tinha recurso, cara. Não tinha recurso, e a gente realmente suplementava o nosso jogador com o que podia. E chegamos aí, a gente ficou em terceiro no Gauchão. Ficou em terceiro. Como é que era aquele composto ali que tu fazia com o pessoal da nutrição ali? Era clara de ovo, eu nem me lembro o que era mais. Tinha creatina também, que a gente... Era eu sei que dava... Ajudava. Mas claro que ajudava. E ajudava que o São Gabriel fez uma campanha muito boa. É só a história. Fez. E foi eliminado pelo Inter num jogo fumaça em São Gabriel. Acho que o Carlos Miguel fez o gol que classificou. Eu não me recordo. E o Guto Ferreira tinha assumido o lugar do Ivo. E ali o Inter foi pra final com o 15 de Campo Bom com a Ubra. Nós estamos falando de 2000. Eu confundi com a Anadom porque o São Gabriel disputou uma Copa do Brasil contra o Palmeiras. Foi depois, né? Foi depois. E eu fiz um jogo lá em São Gabriel e eu conversei com a Anadom, ele mostrando como é que ele ia jogar. E encaixotou o Palmeiras em São Gabriel. Eu me lembro. Foi pro jogo da volta em São Paulo. Bom, mas daí o Palmeiras tinha magrão no time, um time forte, mas que tinha, se eu não me engano, recém-caído também ali. Então, uma coisa é tu tá no São Gabriel e fazendo... Mas assim, nos clubes maiores, essa transição assim da entrada da suplementação, da entrada da nutrição desportiva e até mesmo do nutricionista foi uma guerra. Muitos nutricionistas e a própria nutrição foi barrada assim, por muitas pessoas que estavam ali falando que isso não funcionava. Existiu preconceito. Então, com preconceito. Muita gente de nome aí, a gente teve que Eu sei que eles queriam enfiar comida... Bater de frente, era refrigerante liberado sempre. Eu acho que, cara, ninguém vai se limitar de tomar um refrigerante. Mas, cara, o cara é atleta de futebol profissional. Dá uma equalizada. Ou pelo menos comunica esse cara, ensina ele que ele não precisa disso, que ele tem que ter uma nutrição adequada. Onde é que tu sentiu? Tu falou do São Gabriel ali, acho que ali era o início da tua carreira também? Em 2002 começou ali, eu já tinha uns 8 anos. Onde é que tu sentiu que tu foi tentar implementar, mostrar pro dirigente, olha, é importante, a gente tem condições de ter aqui psicólogo, fisiologista, nutrição, e o cara disse, não. Onde é que tu sentiu isso? Eu posso dizer onde é que eu não senti, né? Onde é que tu não sentiu, então? Em algumas equipes menores, os comentários eram esses, mas as coisas elas duravam pouco tempo. Num campeonato estadual, não tem como tu implementar alguém que te fala assim, cara, mas já vai terminar, Márcio. E esses processos são a longo prazo, né? Onde eu comecei a entender que a gente podia ter uma interatividade com os outros profissionais e que a gente tinha que quebrar os paradigmas de pessoas do próprio clube para que isso acontecesse, foi no próprio Grêmio, onde eu encontrei apoio da maioria e, obviamente, de alguns que se falam, não, mas isso aí, né, não é bem assim como tu está pensando. A vaidade das pessoas que habitam aquele ambiente há muito tempo te traz isso, né? Falou, não, mas para aí, chegou aí, quer mudar tudo? Não, ninguém quer mudar nada. E tu acha que isso te prejudicou? Com certeza. Quando tu dá um murro em ponta de faca, tu te corta sempre, né? Só que é em detrimento do bom trabalho, né, Cristiano? Eu acho que a gente não pode ficar atrás de uma capa concordando com tudo e esse tudo sendo errado.
e o errado sendo comprovado, né? Eu detesto, assim, e incluo até alguns profissionais da minha área, que é o seguinte, tu conversa com eles e fala, olha, pode ser assim, mas não, e assado também não, pode ser, dependendo, pode ser assim, nunca te dá uma resposta. Tem vários que nunca te dão uma resposta. Aí tu fala, mas o cara é legal pra caramba, ele tá ali há 20 anos, cara. Vai ficar 30, 40 até quando quiser, ou até quando alguém perceber que ele nunca teve uma resposta. Eu tive professores que nunca me deram uma resposta, sabe? Mas, cara, pra vida a gente precisa de uma resposta. Tem uma resposta. Ela pode estar errada, pode estar imprecisa, ela pode ainda não ser descoberta na sua totalidade, mas existe uma resposta. Eu lembro que no Grêmio gerou... A tua metodologia, isso que tu estava colocando novo no Grêmio, gerou muita ciumeira ali. Ah, sempre gerou, até porque eu incluí as pessoas. Esse cara, né? que quer fazer Chegou um momento em que o jogador de futebol cada vez tem menos mobilidade. Se tu tem menos mobilidade, tu tem mais risco de lesão. O que eu organizei com o Rodrigo Rossato? Nós trouxemos mais fisioterapeutas do que preparadores físicos para trabalhar amplitude. Tu fez o articular. Christian jogar, cara. O Christian foi uma história sensacional, né? Porque nós seguramos aí uma cirurgia que é para ser feita. E eu, como tu falou, bati de frente para que essa cirurgia não fosse feita. Que naquele momento. Lembra para que ele jogasse ainda. Eu acho que era pubis, né? Não, era joelho. Joelho. Era como cirurgia breve, coisas. A gente conversou, o jogador queria uma cirurgia marcada e não me recordo exatamente como foi, a gente adiou alguma coisa, mas para adiar, obviamente, que eu me responsabilizei pelo trabalho feito com ele, o Cristiano observava, o Cristiano não estava em campo nunca. Ele estava dentro da academia. Sim. Recuperação. Ele estava na minha casa, às vezes, que ninguém sabe disso. Estava na minha casa. Estava na piscina de um amigo meu. Assim como o Tinga também. Estava no Grêmio, na minha casa e na academia de um amigo meu. Com piscina, para quê? Para retornar. Porque os caras falavam que o Tinga era um motorzinho. Como é que esse E motorzinho ninguém via nada. E a qualidade desse sujeito é excepcional. Aí as questões vieram. Poxa, mas para aí. Eu preciso fazer alguma coisa. Custe o que custar e eu vou fazer. E foi feito. Né? Tem aí. E por acaso tem registro na internet disso. A gente foi brindado com coisas. O Cristiano Grenal, gol e uma vitória depois de 5 anos no Beira-Rio. O Grêmio não ganhava no Beira-Rio há 5 anos. 1x0 gol do Cristiano. 1x0. Contra o Flamengo, a volta do Tinga. Gol do Tinga de fora da área. Narrado por... O cara falou, o motorzinho da equipe voltou a marcar. Não me lembro quem era, mas muito legal, assim, sabe? O senhor de Souza, Pedro Ernesto, Orestes Andrade. Acho que é o Pedro Ernesto. Mas... E assim, cara, se tu não... a gente tem que descobrir as coisas. O jogador, às vezes, ele nem entende o que está acontecendo com ele. Sendo que o Tinga, ele é formado no Grêmio, meio que não vinga, o Grêmio empresta pro Japão... Volta, ele era atacante, o Tinga. Volta. Final dos anos 90. Aí o Tinga não dá certo, aí empresta pro Botafogo. O Joel Santana puxa ele pra volante no Botafogo. E aí ele volta pro Grêmio. Aí tem aí. O Tinga era um cara que o Grêmio ia abrir mão dele. Jogava, hein? Jogou, Meu Deus do céu. Vai açúcar ou não? E o Christian, a mesma coisa. Eu lembro dessa época, ele tinha um problema no joelho. Acho que era uma artroscopia que eles queriam fazer, que era um tempo maior de recuperação. Quer outro detalhe? Sabe quando é que ele voltou? Quando o Grêmio precisava ganhar lá em Criciúma. E ganhou. E ganhou com 2 gols de quem? Do Christian. Com micropólio no joelho. O que é micropólio no joelho? Os paradrapos. Paradrapo. Sabe quanto tempo ele treinou em campo para jogar aquele jogo? Nenhum. Talvez o último treino. Porque a imprensa tava ali, coloca o cara, porque senão os caras vão dizer o quê? Sabe que acontece isso, né? Na época a gente via treino. Ficava ali, ó. Pô, mas o cara não tá aí, vai jogar. Saía do campo. Coloca o cara, mas não chega nele. Deixa ele só circulando. Toca, ninguém encosta. É verdade. Era isso aí. É isso aí, cara. Então, assim... Foi uma fumaça esse tudo jogo. Aconteceu. Tudo aconteceu. Mas por quê? Porque a gente ia atrás, a gente sentava com o Rossato, com os assistentes, falei, cara, o caminho é esse, vamos aqui, vamos buscar. Hoje eu não vejo essa situação, eu até falo que muitos preparadores não têm mais sobrenome, né? É o João, hoje é o Pedro, é o Paulo, antes era o Paulo Paixão, era Melo, era Antônio não sei Melo. quem.
pô, tu sabia os caras, tu conhecia. Não que eles não tenham qualidade hoje, cara, mas eu acho que tá muito fragmentado. É que, na verdade, tem o cara que só cuida da academia, tem o cara que só cuida da transição. Cara, eu cheguei Márcio, em clubes e as pessoas, eu sou da transição. Falei, não, tu é do futebol, filho. Eu preciso de ti, meu assistente no campo, preciso de ti, meu assistente na sala para nós conversarmos, preciso de um assistente na musculação. Não te define como um profissional da academia. Os clubes estão muito blindados. Eu lembro, nessa época do Grêmio, eu fazia muito Grêmio, que a gente tinha ali viu o treino suplementar, vocês daquele trecho do suplementar para o vestiário, se trocavam uma ideia, se conversava, se falava de coisas e vocês passavam aquilo que podiam passar e aquilo que não podiam passar a gente descobria por outros meios, porque é assim que funciona. Sim, Ou via o treino no campo principal, hoje é fechado, bom, fecha 1, 2 treinos no máximo. E se assistia e se trocava ideia. Eu lembro que quando saiu do Grêmio, teve um fato muito marcante para mim. Só o Berchevski chamou numa coletiva. Exato. E ele disse, era uma reta final ano que vem, não vai ficar o Oscar Rodrigues, não vai ficar o Márcio Correia. Já é. Eu saio da sala de entrevista e vou na tela, tá saindo, Márcio, o Saúde que tu não vai ficar. Exatamente. O Saúde memória de elefante. E o Oscar não vai ficar também. E eu tava dando treino, né? E tu tava dando treino. Ele disse, só um pouquinho. Aí depois eu não sei qual é a papo que vocês tiveram lá. E com um detalhe, eu fui escolhido naquele ano. O melhor preparador. Ganhei o prêmio, né? E nós tínhamos concorrentes muito bons, né? No internacional, por isso que eu falo que o teu trabalho, aquilo que tu colocou no Grêmio, gerou ciumeira. Pode ser. E os caras meio que puxaram teu tapete ali. O Grêmio tu sabe disso. Tu sabe já disso. vinha do problema do Tite, das ovelhinhas, O Tite aquela coisa foi toda. antes. Foi antes, exatamente. Foi antes. Um ano antes. O Tite tinha o Geraldo Delamore como preparador físico. Exato. O Tite foi antes. E depois o Grêmio, nesse ano, quase caiu. Não caiu. E eu acho que só ficou o Adilson Batista. Não ficou ninguém. O Adilson saiu. Saiu todo mundo. Não, o Adilson. Só ficou Oscar. Só ficou Oscar. Mas o Grêmio, ali o ambiente era muito bom em todos os sentidos. Eu até quero exaltar, assim, uma pessoa que era formidável, que era o Seu Verardi. Seu Verardi é uma referência. Seu Verardi era uma referência em tudo. O que tu não soubesse, o que tu não pudesse resolver, o Seu Verardi ia te ajudar a resolver. E ele entendia de tudo. Né? Tem uma passagem que foi tão fantástica que eu me lembro que meu primeiro time no Brasil, eu tinha trabalhado em outros times bem grandes fora do Brasil, por incrível que pareça, foi o Grêmio. E eu tava naquela pré-temporada lá falando o seguinte, né? Poxa, olha aí. Pão de queijo aí. Vou ficar longe do meu filho nessa pré-temporada, na mesa. Né? E o Severado sentado aí. E tu sabe disso. Tu tava na pré-temporada ali. Lá em Canela. Daqui a pouco ele falou assim, vai ficar longe por quê? Eu falei, não, porque agora tem pré-temporada, né? Eu vou ficar... Ué? Quer trazer ele? Assim, cara. Eu falei, como assim, Severado? Trazer meu filho? Sim. Que idade que ele tem? Eu falei, não, ele tem 9 anos. Tem recreacionista aí, tem comida. O que tu precisa? Eu falei, não precisa de nada, é só trazer ele. Então, vamos providenciar para ele vir. Assim, cara, ele estava preocupado comigo. Assim, não era só comigo, era com as pessoas. Essas pessoas são importantes. Que o teu bem ia fazer bem para o clube. Reflete no trabalho. Eu estava no Rio de Janeiro, estávamos tomando vinho, né? Após lá, batendo um papo, tomando uma taça de vinho, cada um falando de coisas amenas e tal. E eu olhei para a taça daquele restaurante lá e falei assim, poxa, que taça sensacional, panga de cristal. E eu olhava a taça. Todo mundo acostumado a tomar vinho, eu era o que menos estava acostumado a tomar vinho, né? Comecei a tomar vinho ali em 2003, conheci as pessoas que tomavam vinho. E eu olhava a taça, fomos pro treino. Beleza. Chegamos do treino. No outro dia eu olho um par de taça no meu quarto, dentro de uma caixa. Eu falo, que isso aqui? Presente. Não vou mexer, né? Pagar essas taças, cara, deve ser. Aí eu desci e falei, ô Severari, tem 2 taças lá daquelas lá. Eu falei, é?
Gostou tanto daquilo, eu resolvi te dar um presente. Olha só, cara, a sensibilidade das pessoas. É importante ter gente Não é assim. possível isso, cara. Tratar bem as Quando pessoas. é que alguém vai pensar numa coisa dessas? Uma figura fantástica. E gerou e Silverardi gerava ciumeira também dentro do Grêmio de pessoas que não tinham capacidade de ciúmes do Silverardi. É verdade, tinha. Pô, isso tudo eu testemunhei. Senhoras e Nós senhores, fomos grandes amigos, assim, sabe? Em uma época, assim, foi muitas confidências, assim. Mas podia contar algumas pra nós. O Silverardi já faleceu, ele não vai ficar brabo. Puxa na memória, Não, assim, as histórias das contratações do Espinosa, assim, que eu trabalhei com o Espinosa também depois. Mas isso como em 83? como foram os detalhes. Então ele contava essas coisas que aconteciam lá do passado. Lá do passado, como é que era, o que eles faziam. Mário Sérgio puxando o revólver em canela. Mais ou na menos preparação isso, pro Mundial. tudo isso aí, sabe? Então o Silverardi contava, mas ele contava real. Né? Real, o que era, o porquê que o cara tava lá. Não era por isso, era por aquilo. Então o Silverardi era... Né? Márcio Correia, nosso entrevistado, tá chegando agora na nossa entrevista. Tem pão de queijo. A Rafa trouxe pão de queijo. Ô, Márcio, fica à vontade aí pra você degustar. Joia. Te inscreve, está chegando agora, te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações, deixa a tua opinião, o teu recado é importante para o programa. Participe também deixando a sua opinião aqui no chat. Além, claro, de ativar as notificações e tem que se inscrever. Dá o teu like também, o like é fundamental. Vamos falar daqueles que nos ajudam também e nos apoiam aqui no Dos Dois. Brilha na tela. Quem é que tá ali? O Dudu. Troca na guarda. Sai Gui, entra Dudu. Grande Dudu. ProHub, que é quem dá toda a estrutura para o Dos Dois ir para o ar. Toda a semana um episódio novo que você acompanha e com a estrutura extremamente profissional que você encontra aqui na ProHub. Isso aqui é como se fosse um laboratório, né? É bonito. Você encontra os teus, tuas áreas, na tua área lá, né, Márcio? Você encontra aqueles grandes clubes com uma estrutura maravilhosa. Para quem quer fazer gravação, podcast, é como chegar num grande clube aqui. Onde o sonho vira realidade. Onde o sonho vira realidade, é uma estrutura gigantesca com vários outros estúdios de gravação, uma estrutura maravilhosa que só a ProHub em Porto Alegre tem. Quer fazer podcast? Procura a ProHub, porque aqui você encontra qualidade. E também brilha na tela, Gui, apoiando o Dos Dois Hubble celulares. O Cristiano Silva é craque nisso. Tá com um problema no teu smartphone? Craque em quebrar telefone. Exatamente. Procura a Hubble celulares. Hubble celulares tem a solução para o teu problema. Não dá nos dias de hoje você ficar desconectado com o mundo. Não existe isso. Não existe ficar desconectado. Até para nos acompanhar aqui também no Dos Dois. Então você tem que estar com o teu telefone em dia, tá com um problema no teu smartphone, procura a Hubble celular. Joga no Google aqui, ó, Hubble celulares, que você vai ter todo o serviço e o pessoal te atende de forma espetacular. Quer trocar ideia com a gente? Redes sociais. Nós estamos no Instagram, tem o Dos Dois no Instagram, você pode mandar ali a sua mensagem. Você tem outros canais, os nossos também, do Instagram, Twitter. Pode procurar a gente, vamos trocar uma ideia, quer ser nosso parceiro, quer botar sua marca aqui na nossa mesa? Procura o Dos Dois e vamos conversar. Tem o e-mail também, eu adoro o e-mail. É coisa nova. Vamos voltar a 1998. JasonLisboa S. Bota aí, jasonlisboas@gmail.com. Manda teu e-mail, jasonlisboas@gmail. Manda não através é do BOL, e-mail. Né? Não, o BOL eu já deletei, não tem mais. Não é do BOL. É para você ter um canal direto de comunicação aqui com um Dos Dois, que neste programa recebe Márcio Preparador Correia. físico Márcio Correia. A gente está falando de Grêmio, mas você girou Atlético Paranaense, que é um clube de excelência. Eu acho hoje, tirando Palmeiras e Flamengo, eu acho que o Atlético Paranaense é um clube que todos os outros clubes devem se mirar para fazer um trabalho igual. Não com a empáfia do Petralha, mas aí é que tá. Mas a construção do todo do Atlético. O Márcio pode confirmar ou não. O Petralha, ele tem... Como todo ser humano tem suas virtudes, tem seus defeitos. E muitas vezes mais defeitos do que virtudes, é assim que funciona a humanidade. Mas eu vejo o Petralha, e aí o Márcio pode confirmar ou não, ele é um cara que ele defende o clube dele. O Petralha, ele trata o Atlético Paranaense, pela visão dele, Petralha, como um gigante do nosso futebol. E que tem que ser respeitado. E hoje o Atlético Paranaense tem estádio, que para mim é fantástico, porque chove, não molha dentro.
tem uma estrutura aí, eu não sei, CT, a gente não conhece. Eu não conheço CT lá Eu conheço. Maravilhoso. Tá bom, pão de queijo. Eu não conheço, mas deve ser estrutura Tá bom, de pão de primeiro queijo. mundo. Gramado da Arena da Baixada, né, Márcio, foi reformado, é sintético, enfim, já gerou debate. Mas eu vejo o Petralha dessa forma. Você trabalhou com ele, daqui a pouco pode não gostar. Mas eu vejo o Petralha como um cara que defende o clube dele. E trata o clube dele como grande. O Petralha, na verdade, é um visionário, né? Né? Quando a gente fala em Palmeiras, Corinthians, Flamengo, o Atlético chegou antes. Boa. Muito antes, muito antes. O Atlético começou esse processo todo. Eu citei Antônio Carlos Gomes aqui. O Antônio foi coordenador científico em 99. De 99 a 2006, se não me falha a memória. E ajudou a desenvolver toda essa parte científica do Atlético, né? Ele impulsionou, né, as ideias que o Petralha imaginava, né, que poderiam acontecer. Ele trouxe a realidade da ciência lá para dentro, né? E eu pude conviver com uma estrutura que era a melhor, talvez, no meu ponto de vista, é a melhor estrutura, sim. Né? Ela Hoje tem um hotel lá no CT do Caju. Não, é perfeito, né? Tudo é muito perfeito. Principalmente depois da seleção da Espanha ter ficado hospedada lá, que foi a época que eu estava lá. Nós saímos do CT para outro CT e chegou a Espanha, onde tudo foi reformulado, o que era bom ficou muito melhor. Teve legado pós-Copa. Legado pós-Copa. Sempre. O Atlético Paranaense sempre tem um legado, né? O legado para o ser humano é que o ser humano vire um cidadão. Porque lá todo mundo estuda, todo mundo tem que optar por cursos de língua, inglês, espanhol. Todo mundo se diverte. Base. Né? Base profissional. As pessoas têm acesso à tecnologia, as avaliações corporais, biológicas, elas são feitas na sua totalidade. Tu conhece o atleta do Atlético ao avesso. Né? Tu sabe com quem tu está trabalhando de verdade no Atlético. E isso não é de agora, isso não é da época do Palmeiras, isso é de muito antes. Os conceitos, no meu ponto de vista, saíram de lá. Nossa. Existiam outras pessoas pensando nisso ao redor e a gente colaborou com outras coisas aí também, mas o Atlético foi um marco, né? Trabalhar, por exemplo, no cargo que eu exerci lá, que era coordenador científico, onde ficava sob a nossa responsabilidade medicina, fisioterapia, os preparadores físicos, os técnicos de futebol, os fisiologistas, os psicólogos, os nutricionistas. Então, é o seguinte, era um conglomerado de pessoas que tu tinha que organizar os projetos, tu tinha que entender os projetos que eles também traziam para o desenvolvimento, né? Todas as pessoas lá eram escolhidas a dedo realmente, a indicação era muito baixa, assim. Então, todos passavam por entrevistas, processo por seletivo, seleção, processo seletivo. Tem que ser. Provava que tu estava apto para estar lá naquele momento, né? E tu era realmente sugado, o teu trabalho ali, ele ia ao extremo, né? Eu cheguei ao ponto de ter 4 ou 5 reuniões diárias, com categorias diferentes, com questões muito diferentes, né? Com textos muito diferentes e com a cabeça no final do dia absolutamente queimada, né? Incendiada, porque às vezes é como um jogador que joga quarta e domingo o tempo todo, né? Tu fica, né? Por quê? Porque é um setor, a coordenação científica, ele não existe. Ele existe novo todos os dias, ele se desenvolve. Então, tu cria alguma coisa que não existia, daí tem que falar disso para todo mundo, tem que desenvolver um processo, tem que acompanhar esse processo. Inclusive, no Atlético, nós começamos a falar de transdisciplinariedade, né? Que não é inter, onde tu usa a tua área e eu uso a minha, a gente colabora em alguma coisa. A trans é quando emerge da ideia nossa algo diferente. Ninguém pensava que isso era uma xícara, tu falou, poxa, mas se colocar uma base, se não sei o que, cara, a ideia foi conjunta. Então, a gente falava nesse processo transdisciplinar. Foi o primeiro clube em que eu ouvi falar e partiu de uma ideia nossa, a transdisciplinariedade. Hoje, mais clubes, entre aspas, usam, mas poucos usam de verdade, né? Alguns ainda ouvem algumas leis. O Atlético não, o Atlético era assim. Tem o Petralha, obviamente, que é um sujeito que cobra muito esse trabalho e por vezes também não se faz entender com tanta clareza. Mas eu admiro muito o trabalho que ele faz e fez e o visionário que ele é, isso é indiscutível. Márcio, no Atlético tem uma grama sintética. Tem. É Atlético, Palmeiras e o São José, né?
Como é que é para o preparador físico, no teu Maracanã é caso, misto agora o também. coordenador da área de saúde que tu era, jogar na grama sintética? Realmente ela prejudica? É diferente? A articulação do jogador sofre? Como é que é isso aí? Antes disso, eu vou te falar uma curiosidade que provavelmente tu não sabe. Ah, Alguns anos atrás, eu fui visitar um amigo meu no Palmeiras, que era o coordenador científico. Palmeiras ou São Paulo, não me recordo. É o Altamiro Botina, o São Paulo. Hoje ele está no Cuiabá. O Altamiro também é um profissional altamente qualificado. E falando de gramado, esse assunto que tu levantou aí sobre grama sintética, sobre grama natural, ele falou: Márcio, tu sabe que na Europa existe um medidor de densidade, aqui vulgarmente chamado de martelo? Eu falei, que isso? Martelo? Tu coloca na grama e larga uma pressão e ele te demonstra se a grama está apta para o jogador pisar. Porque os caras na NASA que desenvolvem a sola da chuteira, a trava da chuteira, não sei o quê, e a grama da Europa, o campo é aprovado se tem a densidade correta. Eu falei, o quê? Eu não sabia disso. Pois é. Sabe quantos gramados no Brasil tem a densidade correta para pisar? Eu falei, não. O do Palmeiras, o do Atlético e acho que o Morumbi ou Pacaembu, não me recordo. Beira-Rio não? Aquela grama... Faz tempo. Faz tempo. Isso aí foi 2000 e... talvez 2018, 2019. Eu fui visitar ele lá no... É um martelo, medidor. Que todos os campos deviam ter para não prejudicar o quê? Provavelmente não deve ser medido. Esse medidor é algo muito caro. Provavelmente se fosse medido, e foi medido, só 3 campos no Brasil e estavam aprovados. Sabe que isso é interessante, porque conversando com o técnico do São José, o Thiago Gomes, são várias as críticas para o gramado, mas ele estava me dizendo, o São José tem um jogador lesionado hoje e a lesão... Bom, você pode estar vendo esse vídeo em 2030 e daqui a pouco o São José está com o DM lotado. Mas em 2023, ele não tem lesão, ele não tem jogador com problema de lesão, e a única lesão que ele teve foi fora do gramado sintético. Não vão me aplicar essa aí. O gramado São José é horrível, o gramado São José é ruim. Será que ele não é mais o gramado São José? Não é. Que... Newton Batista, executivo de futebol do São José, disse que prefere grama natural. Teve um jogador do Zequinha que disse agora... Olha, se a gente estivesse jogando em grama natural, o resultado seria melhor. Uma coisa é o gramado São José, outra coisa é o do Atlético Paranaense e do Palmeiras. Vou colocar esse parênteses aí. São gramados e gramados, né? Eu acompanhei essa mudança do gramado natural, né? Que era a arena foi fechada. Daí colocaram um gramado lá e tinha um sol artificial. Eles compraram um sol que era um rolo, né? Aqui o campo. E esse rolo ele passava 24 horas andando de um lado para o outro, porque não pegava... Que é caríssimo. Que é caríssimo, assim, e não funcionou. Gastar né? luz e ainda mais quando cobrissem totalmente a arena, né? Com o teto retrátil, aquele lá. Aí o Petralha mudou. Fez um gramado misto e com uma qualidade padrão, medido, né? Em metro, justamente para o jogador pisar. Essa grama aí, ela muda um pouquinho, sim. É imperceptível. É imperceptível. Fica mais viva a bola? É, um pouquinho mais viva a bola. Mas assim, é quase imperceptível. Não dá para comparar realmente com um do São José. Claro, não dá. Não. É incomparável. É outra história. É outra história. É outra história. Mas assim, existem gramados e gramados. E o que eu deixo de ideia aqui, na verdade, é que as pessoas se preocupassem com esse piso tanto quanto o jogador se preocupa com a sua chuteira. Né? Porque uma lesão, ela não surge porque o preparador muitas vezes deu uma carga a mais ou tiveram muitos jogos. Talvez o teu ambiente de trabalho onde tu pisa não seja adequado. Tu imagina um impacto altíssimo aí de uma corrida, 3 vezes o peso corporal numa corrida acelerada. Sim, no gramado sintético... Multiplica aí. No sintético ou no artificial. No artificial também, claro. Tu precisa de um piso que absorva, né? Agora, Márcio, essa é a questão do sintético. Eu não sei se tu vai fazer nesse sentido. Eu tenho uma outra situação que é a seguinte. A gente está falando de carga de trabalho, de tudo mais. Domingo teve jogo, jogador, tu vai lá, mede o CK, tá alto, vai estourar. Aí o treinador diz, mas eu preciso do cara quarta. Não, mas ele vai estourar. Não, mas eu tenho que jogar. Como é que é esse diálogo com o treinador? Tu já deve ter passado por isso inúmeras vezes.
o cara te ter que dar um carteiraço para jogar e tu dizer que não, que vai estourar, e daqui a pouco o cara joga e estoura? Como é que é isso aí? Hoje é bastante respeitado. Muito respeitado. A gente Que bom. nota pelos Mudou. treinadores, Muito pelos respeitado. times, né, que são escalados. Assim, a gente tem um debate muito grande, mas a ciência está demonstrando isso, né? E às vezes as pessoas assumem, né? Assumem esse risco. E isso é um risco, não é um fato, né? Então, mas tem uma outra ponta que é o jogador, né? Tem uma outra ponta que é o jogador que muitas vezes, dependendo, fica para onde a maré vai. Ele não... Não. Ele não se mede. Não. Deixa, eu não deixo. Não, eu posso sim. E aí, velho? Como é que tu tá? Ah, tô morto. O treinador perguntei como é que tá. Pô, tô bem, professor. Pô, aí arrebenta isso com o é preparador triste, físico, né? Lógico, tô falando de jogadorzinho, né? Porque um jogador disse, professor, o CK deu alto lá, eu tenho que recuperar mesmo, não tô me sentindo bem. Ou então ele fala assim, pô, tá alto e eu vou no sacrifício mesmo. Se estourar é O senhor comigo. me falou, mas é pra ir? Eu vou. Aí é legal. Tá. Agora, quando o cara fica com essas duas caras, aí esse cara... Existe o limbo do futebol, né? Sim. Sabe qual é o limbo? É aquele jogador que esteve e não está e acha que pode estar. E aquele que está aqui embaixo e acha que não deveria, que ele está cumprindo só um tempo aqui que ele tem que estar lá. Então ele está ali, ele treina, mas... mas meu lugar não é aqui. Claro que é ali. O meu, dele, do treinador... É o que todo tá mundo ali no momento. É o que está ali. Entendeu? Então esse jogador é um pouco complicado de lidar. O jogador do limbo. Que acha que ainda não é. Ou que foi e acha que ainda é. Então, agora o cara que está na realidade, assim, o cara que tem qualidade, eu sempre digo, esse cara pode treinar de soquete mesmo, que não vai se machucar. Ele sabe o que ele está fazendo, entendeu? Tem jogador que tem que treinar de coturno e de caneleira porque é uma loucura, sabe? O cara... Mas não, tem cara que é a questão assim, não é o jogador, é a consciência do ser humano. Tá, mas e o treinador quando ele força? Cara, ele tá ciente. Eu já conversei com o treinador e falei, olha, é isso? Tu vai falar com fulano para jogar? Vou. Então, se der qualquer coisa, tu assume, né? Não, assumo. E já aconteceu. Já aconteceu de ter essa clareza e o treinador assumir. Falei, pô, precisei, coloquei, lógico, deu uma volta assim, mas... Né, porque senão eu disse, o cara caiu há 10 minutos, o cara machucou, o preparador físico é ruim, teve cãibra. Cara, cãibra, por exemplo, cara, tem tanta coisa que o cara pode ter cãibra, é mais de 50 itens para o sujeito ter cãibra. Ele pode ter bebido poucos eletrólitos lá e pode ter uma cãibra. Ele pode ter tomado creatina, pode ter feito uma suplementação errada, qualquer coisa. Pode ter dormido mal. Cara, não tem nada a ver. Pode estar ganhando tempo também. Pode estar ganhando tempo. Sabe? Então, a gente chega ao ponto, às vezes, de falar assim, cara, se tu cair, não fica puxando o pé, porque senão o cara lá de cima, a primeira coisa que vai falar estão cansados, sentiu cãibra. Mas tu sabe que do nosso lado tem isso, né? Eu já vi gente dizer assim, essa gotinha de sangue vai desfalcar o time, o CK que é isso, tem que jogar, são jovens sim. A gente jogava bola de manhã, de tarde, de noite. Era outro futebol, né? É outro tudo, não é uma competição. Assim, um detalhe importante para colaborar com isso é que as distâncias totais, elas se modificaram um pouco da década de 90 para cá, a distância total. Mas as ações em velocidade e rapidez e ações explosivas, elas subiram aí 40%. Hoje o futebol não existe espaço hoje no futebol. Mas o campo diminuiu, tem mais jogador? Não tem, é que o jogador chega mais rápido onde a bola está. Explosão, né? E ele também cobre o espaço. Então o jogador hoje, ele tem condições, não que ele esteja, mas ele tem condições de entender o que o treinador fala e chegar mais rápido no espaço para cobrir ou se adiantar para receber uma bola, ele entende isso, o tático está muito mais claro, e ele também tem condições de fazer isso. E ele repete isso muitas vezes durante o jogo. Então a intensidade proporciona mais lesões. Vai proporcionar sempre. Né? O que a gente faz com o treino desportivo organizado, né? Que eu lido com isso há 31 anos, a gente tenta minimizar as falhas. O tempo todo a gente pensa, cara, vamos montar uma equipe aqui de pessoas para minimizar os erros. Porque os erros eles vão acontecer, porque é biologia, né? A gente não tem exatidão. Eu vi o CK do Cristiano, é assim, então é assim. Não, pode dar tudo errado. O cara que não tinha nada de cansaço, ele pode entrar em 1 minuto, pode lesionar. Tu acha, Márcio, que toda essa tecnologia, a forma de treinar, enfim, isso pode aumentar a vida útil do atleta? Claro. Porque nós temos pouquíssimos exemplos daqueles que em alto nível passaram dos 40. Eu lembro aqui de cabeça Zé Roberto, jogando na lateral com 41, Mauro Galvão.
Quem mais? Agora, o Nenê no Vasco, que ainda tá jogando. Nenê no Vasco, Zé Roberto, D'Alessandro jogou com 40 anos. D'Alessandro já. O Diego Souza. O Diego Souza tá com 37, né? Mas assim, você acha corpo que de 40. vai aumentar... um pouquinho mais. Você acha que vai aumentar a vida útil do atleta? Sim. Até porque o que se falava anteriormente, antigamente, eu sou de antigamente, né? 30 anos atrás se falava que 30 anos era um atleta velho, né? E biologicamente é onde o ser humano, masculino principalmente, está apto em todas as suas produções hormonais. Ou seja, todo organismo é controlado pelos hormônios. Ou seja, onde ele pode produzir na melhor forma. Inclusive, para um homem ter um filho, essa etapa é muito boa. 30 anos de idade. Ou seja, se eu treiná-lo de forma correta, se eu minimizar as falhas, se eu tiver um material adequado, cara, esse cara vai longe. É que tem que a situação do futebol é o seguinte, a gente tá falando de 30, mas pode ser 30, 31, 32, 33. Aí o cara diz, tu vai contratar um cara de 33, mas tu não tem poder de revenda, que o futebol é um negócio, né? Aí tu tem que contratar o guri, porque daqui a 2 anos tu vai vender. Não, cara, se tu quer ganhar, tu tem que contratar gente de qualidade, com 30, 31, 32 e faz ganhar. Exato. Ô Márcio, cara, o tempo passa voando quando o papo é muito bom. Mas tem muitos assuntos ainda que eu quero te perguntar e eu acho que não vai dar tempo. Mas, por exemplo, conversando com o Rodrigo Caetano, ele esteve aqui no dos dois, e falando, ele disse assim, se ele pudesse dar uma recomendação, um clube de futebol que está na ponta do país, Rio Grande do Sul, que tem que jogar no Nordeste, daqui a pouco tu vai pegar Libertadores, e a gente vai falar da tua passagem lá na altitude, na Bolívia. Reserva no projeto financeiro um valor aproximado para alocar avião, para ganhar tempo de recuperação. Como é que é essa luta? Realmente recupera? Tu já teve lance de voo fretado? O cara faz tratamento no voo? Adianta? Perfeito. O repouso... Você está comprando um avião agora? O repouso é a chave da história. Sabe que o Rodrigo Caetano foi meu jogador, né? O Roger, Rodrigo Caetano, treinador do Santos lá, o Odair, todos eles... Tu treinou esses caras? Treinei todos eles. Treinei todos eles. Todos eles não sabiam o que iam ser. Todos eles me disseram, professor, eu quero seguir no futebol. O Rodrigo, a área que ele executa hoje, nem existia, porque ele foi o primeiro, ele foi né? o primeiro executivo. Então ele fala, poxa, eu quero estar, eu faço administração. E eu falo, porra, tu é um guri inteligente, tu não pode deixar o futebol. Onde é que ele foi teu jogador? Guarani de... ali em... Garibaldi? Não, é outra cidade do lado ali. Tu teve o Brasil de Farroupilha. Brasil de Farroupilha. E foi lá e ele menino muito inteligente, a gente cansou de conversar e correr ao redor do campo e tal. E ele falava, e eu falava, poxa, mas segue. Passou um tempinho, ele me ligou para eu ir até o CT do Carpegiani, que ele estava lá desenvolvendo um trabalho relacionado ao mais ou menos o que ele faz hoje, né? O Roger era a mesma coisa, o Roger também tinha eu vou estudar primeiro, eu vou fazer alguma coisa no futebol. Né? O Odair foi uma surpresa, né? Nunca comentamos nada sobre isso. O Odair foi teu atleta onde? Foi no Inter. No Inter. Na base do Inter. É. Não, nem tinha assunto, né? Na base ele nem imaginava que ele ainda teve uma carreira ainda no futebol profissional. Mas assim, eu olho para esses garotos aí e fico muito feliz em vê-los, né? Nesse processo de evolução total aí. Mas hoje tu acha que é fundamental os clubes pensarem em voos fretados? Comprar um avião é uma despesa muito grande. É o ideal, né? É o ideal. O momento maior para recuperar, e um avião te facilita isso, o avião tem mais espaço, tu consegue mais à vontade, tu não precisa esperar em aeroporto, vai facilitar muito, né? Muito, muito. E a altitude? Tu foi preparador lá no Bolívar da Bolívia, que lá tem mais de 2.000 metros de altitude. Onde o aeroporto dá 4.040 ou 70 metros de altitude. Quando tu chega, tu já toma um baque. E onde nós treinávamos 3.600 metros, né? Como é que é isso? É muito difícil. Para quem chega do nível do mar, o teu sangue é diferente, né? As propriedades sanguíneas são diferentes. Tu tem menos glóbulos vermelhos no teu sangue, a composição é diferente. Então, até que tu adapte, né? Os glóbulos vermelhos são responsáveis pelo quê? Pelo carregamento de oxigênio para o teu corpo. Então, até que o teu sangue se adapte, né? E tu gere mais glóbulos e tu consiga levar mais oxigênio, são 2 meses, né?
Então tu passa, foi a primeira vez que eu lidei com uma câmera hiperbárica, né? Que o jogador terminava o treino, ele ia para dentro da câmera, respirava lá mais 1 hora, meia hora, enfim, o tempo que fosse necessário, adequado pelo médico para que ele pudesse, né? Chegar mais perto e mais rápido a Tu dava melhoria. pros caras, não, tu dava o treino pro time lá e eles entravam numa câmera Hiperbárica. pra respirar lá mais De uma forma hora. individualizada, né? Cada jogador tinha o seu processo, a sua necessidade. Muitos já estavam habituados. Eu trabalhei com um jogador que era um argentino que não se adaptou, inclusive o contrato dele ele não foi assinado, assim, porque ele se sentiu muito, né? Coisa do corpo não se adaptar. Tá, mas o que é o ideal? Se eu for jogar contra o Bolívar lá, tem muita gente que fico no Eu nível acabei do de mar. explicar isso. A célula, se tu ficar no nível do mar e subir, é provável que tu tenha pode ter algum efeito, mas tu vai conseguir jogar. Agora, e se eu for uma semana antes? aí tu tá no caos. Então esse te afundou. Te afundou. Tá no meio de um processo de adaptação. Todo o caos da chegada vai estar em ti, vai estar se elevando. Cacete. Tu precisa ir 2 meses. Então eu recomendo sempre. Recomendo não, a fisiologia recomenda, né? Que tu fique na planície e suba na hora do jogo. O mais breve que possível. É feito, né? O que é feito nos dias de hoje. É o que é feito nos dias de hoje. Mas eu já dei consultoria antes de ir para lá para muito preparador físico que não sabia também. Claro, Não, como é que eu faço? Falei, cara, vai na hora, Tu né? ficou quanto tempo no Bolívar lá? 9 meses. 9 meses. E a estrutura é boa? Como é que é? Ela estava crescendo. Hoje, porque hoje a estrutura ela vai virar. Ela foi comprada pelo Grupo City, né? Então tem uma parceria, né? É uma outra história agora. É uma outra história. Um CT novo, um estádio, um projeto de estádio novo também. O clima é muito bom, né? É o Flamengo, na verdade, né? Tu te sente bem, porque tu anda pela rua assim, as pessoas param. Pô, te vi ontem. Faz uma foto. E o pessoal é muito amistoso, né? O boliviano daquela região lá, que é uma região mais tribal. É diferente de Santa Cruz da Serra, né? Santa Cruz da Serra parece o Brasil, ali perto do Mato Grosso Sim. e tal. Não tem muita diferença, mas o pessoal lá é muito amistoso, assim. Tu teve em Portugal, trabalhou em Portugal, na Arábia, Bolívia, Paraguai, França. na França. O futebol é universal? Ou esse papo, a linguagem do futebol é igual, não é bem assim? Não é bem assim, não. As organizações, elas são diferentes. Por exemplo, uma comissão técnica, né? A organização que eu vi da comissão técnica na França está chegando no Brasil e muitos treinadores já organizam daquela forma. Como é né? que é? Um grande grupo de pessoas trabalhando em prol de um treino. Né? O O treino chama não- comissão multidisciplinar? Não, digamos ser uma comissão técnica mesmo, voltada para a organização de uma atividade. Uma atividade, hoje é uma atividade. Então nós vamos reunir aqui 1 hora antes para desenvolver, para complementar, porque já está pronto, para complementar e para ver o que é, se alguém lesionou, se alguém não participa, se alguém teve uma intercorrência, se realmente o processo tático continua o mesmo, se o adversário não mudou. Então Isso eu vou vai trabalhar... do treinador, preparador físico, médico, fisiologista, todo mundo. Todo mundo, os assistentes principalmente, que são quem organizam tudo normalmente. Né? Então tu vê que a coisa anda de uma forma teórica. Outra coisa, não se vê uma variação do treinamento, assim, aquela coisa no Brasil, todo dia mudo o treino, eu tenho 300 treinos, eu sou um treinador excelente porque eu mudo muito meu treino, eu sou criativo. Cara, os caras treinam um sistema de jogo deles. Eles treinam o que eles vão fazer. Eles treinam o que o adversário vai fazer. Eles treinam o que eles querem fazer. Então não tem assim uma encheção de linguiça. Né? Não, então vamos fazer isso. Joguinho. Não sei o que. Agora isso. Não. Como é que é? Assim, diminui aqui então. Os caras jogam por dentro. Diminui a linha lateral. E segue o campo aí. É os 11. Diminui um pouquinho. Não, agora eu vou fazer um setor. Beleza, um setor normal. Mas aqui, muitas vezes, eu só trabalho com mini-jogo. O mini-jogo não tem cabeceio, não tem passe longo, não tem nada, e nem o jogador corre uma distância adequada. Aí o cara vai jogar e só dá balão, velho. Mas hoje a preparação física dentro dessa evolução, hoje quando começa uma pré-temporada, já se joga a bola. Hoje e desde que eu me conheço por Márcio. Porque eu lembro que eu inovei nesse negócio aí. Grêmio já ia começar com bola. Eu cheguei num clube de futebol... Eu nem vou falar o clube aqui. Eu gosto muito do clube. O presidente falou assim: não chegaram as chuteiras ainda nem as bolas, professor. Essa semana a gente vai só de tênis. Eu falei: ué, mas como assim? Não, porque a pré-temporada, né? Eu falei: bola? Não tem bola. Não é uma semana de físico? Eu falei: mano.
cara, vamos fazer o seguinte, cara. Lógico, assim, por falta de entendimento, não foi por malícia, é por nada. Por isso que eu nem vou citar, né, a pessoa que eu gosto e o clube que eu gosto. Falei, mas como assim? Falei, cara, vamos trabalhar com bola, isso minimiza, nossa, a gente ganha tempo técnico. Falei, poxa, mas então vamos fazer o quê? Vamos comprar umas bolas aqui na cidade e vamos ver se o jogador, ele teve a ideia, tem chuteira. Falei, bom, certamente deve ter, todo mundo deve ter a sua chuteira. E a gente começou uma pré-temporada com bola. Mas tu sabe que eu acompanhei algumas pré-temporadas que era assim, começa a primeira semana, corre, depois, aí já era primeiro trabalho com bola. Lá em Gramado, lá no Lago Negro, corre no Lago Eu Negro. fui questionado se eu não ia correr ao redor do Lago Negro. Tem! Eu falei, tem! Eu fiz muito treino corrida no Lago Negro. Não, mas é verdade, eu lembro que tu já arrancava com bola. É verdade. Hoje é algo que a gente olha assim, pô, é normal, é corriqueiro, mas naquele tempo... Uma coisa que não acontecia era o aquecimento. Eu me lembro que quando eu fui, eu e o Marquinhos do Botafogo, do Fluminense, Marquinhos campeão olímpico, preparador físico, né? A gente sempre discutia essa situação de um aquecimento mais específico, né? Em clubes grandes que eu trabalhei, eu cheguei, a goleira estava lá com um ferro no meio, com uma tarja ali que não podia pisar e não podia aquecer no campo. Eu falei, cara, mas não, o adversário também, não, deixa o adversário aquecer no campo e nós vamos aquecer no campo com formato de jogo. Eu vou entender como é que o meu treinador quer fazer e eu vou distribuir meus jogadores num posicionamento adequado para mecanizar algumas coisas, como o passe, como o deslocamento, como infiltração. Então, no Brasil não existia isso. Eu vi isso no estágio na Itália que eu fiz. Então, eu vi muita coisa lá fora. Fiz um estágio no Chelsea, fiz um estágio no Milan, pude ver algumas coisas interessantes e trazendo o que é bom para cá, né? O que é bom para cá. E óbvio que tu, como o Cristiano falou, tu bate de barreira. Vai tirar, estaca, porra, e o gol, plantado grama, mas plantado para quê? Para ser usado, né? Enfrenta barreiras. Eu vi um jogo, qual foi o jogo que eu fiz? Acho que eu vi o time do Novo Hamburgo. Acho que foi Novo Hamburgo. E os caras no aquecimento, antes do jogo, fazendo mini-jogo. Os reservas, mini-jogo. Foi o intervalo, os caras fazendo mini-jogo também. Esse processo hoje é isso que a gente começou lá atrás. Hoje, eu sei porque eu vivo a área. A gente tem grupos aí e, assim, quando ninguém fazia, estava sendo feito por meia dúzia de preparadores no Brasil que eram visionários, que queriam algo diferente. E, por acaso, a gente sempre discutiu isso, né? O futebol se joga com o futebol, não se joga com o atletismo. Eu lembro do preparador físico do Dario Pereira quando treinou o Grêmio. Ele foi uma briga, Zambrota, né? Eu acho, o sobrenome dele. Que a gente apelidou ele de maratonista. Os caras só corriam. Corria. Sabe que ele gerou uma discussão aí na imprensa comigo, né? O preparador Porque físico? eu cheguei, eu não sabia disso, né? Me perguntaram, não sei quem perguntou, da imprensa, falou, Márcio, e aí, como é que é a metodologia? Eu falei, olha, eu não trabalho aqui é meio de temporada, o trabalho é adequado, é com bola. Daí alguém perguntou, falou, mas eles vão correr ao redor do campo, dar tiro de 1.000, de não sei quanto? Eu falei, não, aqui ninguém faz atletismo, a gente joga futebol. Só que o repórter falou assim, olha, acabei de falar que estava tudo errado lá. O Márcio falou tudo errado. Sabe que o Zambrota me ligou? É o Zambrota, ele me ligou, me desacatou, falou, quem é tu? Eu trabalhei no São Paulo, trabalhei no Corinthians, trabalhei não sei onde, o que tu tá fazendo aí, não sei o que. Eu falei, cara, mas quem que tu é? Não, eu sou esse. Falei, fazer o quê, meu camarada? É que vocês eram pra substituir, né? Cara, não, ele me ligou, eu nem sabia quem era. E não falei por mal de jeito nenhum. Eu só quero dizer que o repórter não era eu. Não era tu, né? Ainda bem, né? Dá bem. Ainda bem que não era tu. Mas me chamou a atenção, foi o trabalho do Zambrota na época. Que era... Os caras só correm. Tu não via resultado dentro de campo. Tanto que caiu. Time que corre bem, mas não precisa da bola, né? Pô, precisa da bola, é verdade. Como é que é? O time que corre errado, é isso? Não, como é que se fala? O time que corre errado cansa mais. Cansa mais. O que é esse corre errado? Se desloca no espaço errado, tem que voltar, ou conduz a bola, perde num passe errado, tem que marcar novamente. Então o desgaste dobra. Observa um scout, por exemplo, de jogo, onde o nível de precisão de passes é correto, é mais adequado, o jogador se desloca menos. Né? Claro. Isso economiza energia. Então o que a gente deve buscar? Precisão de um passe, precisão de um chute, precisão de uma bola parada. Isso é um dos caminhos
para que o teu time se desgaste menos. O que prejudica mais o jogador? Frio intenso ou calor intenso? Extremo. Frio é difícil conviver com frio, né? Tu precisa aquecer, tu precisa ter uma indumentária muito adequada. Tu também precisa hidratar, né? Mas no calor o desgaste é muito forte. Eu já tive em calor extremo, né? A Arábia Saudita, assim, o jogo parava 2 vezes em cada tempo para tu hidratar, né? É uma coisa lógica de se fazer, né? O jogador apostamente em uma hidratação de tipo, viaja com a água, dorme com a água, hidrata, porque é muito Eu calor. acho que na Arábia, imagino que tenha sido o trabalho mais desafiador para ti, porque lá tem o Ramadã, o cara tem que jejuar. Então, vou te contar uma história. Tu queria história? Então, essa aí é sensacional. Primeiro ano, comecei na Arábia, Al-Shabaab. Time que o Filipão trabalhou, Luxemburgo trabalhou e que não era campeão há 14 anos. E eu fui para a Arábia para esse time para trabalhar. Logo pensei, cara, o que ninguém fez aqui que eu preciso fazer? Cara, déficit de força nos meus atletas, né? Aí, o sentido de força para eles não é o sentido nosso. Nosso sentido é contrair e sentir. Eles não, eles sentiam, já paravam. Não, professor, é muito. Eu tinha que sentar nas máquinas, colocar e mostrar, pô, olha como é que eu consigo. Tipo assim, e levando os jogadores, coach strong, aquela coisa assim, daquele inglês de brasileiro com árabe, um negócio, strong, coach, strong, força. Aquela coisa, power. E foi andando. Primeiro campeonato, são 4 competições lá. Copa da Confederação, onde é o Sub-23, e podem revezar 2 que estão fazendo pré-temporada. 45 dias de pré-temporada, tem uma equipe fazendo pré-temporada lá. Vinham dois, chegamos em segundo lugar. Copa do Rei, que é a Copa do Brasil, que não eram campeões há 14 anos, batemos campeões da Copa do Rei, que classifica para esse campeonato aí do mundo. A Libertadores deles, né? Classifica para esse campeonato aí, que pode chegar a decidir o campeonato do mundo, com o Al-Shabaab. Então, no primeiro ano de um time grande na minha carreira, nós fomos campeões, né, com o Al-Shabaab. Dali eu não precisei, implementei um trabalho de força diferenciado, eu não precisei mais ser levado por treinador indicado. Terminou o Al-Shabaab, o outro time que era o Al-Riyad fez contato com o Al-Shabaab e falou que precisava o preparador. E me ligaram e falaram assim, poxa, mas... tu vai pro Al-Riyad. Eu falei, mas por que? Pô, eu fui campeão, vocês estão me mandando embora. Não. Eles estão classificados para a Copa da Ásia, que é a Libertadores. Eles precisam de alguém. Eu falei, que bom. E aí, como é que fica? Não, teu salário vai melhorar. Eu falei, poxa, cara, eu tô saindo de um time... Todo mundo é primo lá, os primos são tudo primo, né, e tal. Me emprestaram, me doaram lá e eu fui. Só que o detalhe era o seguinte, teria 50 dias de férias, eu tive 12. No Brasil, bati e voltei porque esse time começava a treinar antes, né? Sim. Mas foi muito bom. Eu não me queixo de nada e nunca me queixei. Eu soube absorver esse negócio da solidão, do idioma. Só que eu vivi uma cultura que eu não viveria, né? Eu fiz amizade com pessoas que tinham lá o Diplomatic Quarter, são 90 embaixadas dentro de um bairro gigantesco, onde tudo é luxo e tudo é outro país. Não era a Arábia Saudita. Tu entrou ali, eu estou nos Estados Unidos, Espanha, França, Nigéria, enfim. E, cara, com festas, com pessoas com conhecimento avançado, com gente curiosa pela tua área, que está te perguntando coisas, assim, que está te convidando para... Eu não sabia o que era um tal de brunch. Daí falava, Márcio, tu foi convidado para o brunch na embaixada da Holanda. Olha! Eu fui a única pessoa que não cheguei com nada debaixo do braço. Todo mundo chegava com uma bebida, uma comida. Eu falei, um tal de brunch, o que é? Será? É música? Não, é aquela coisa que começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde, de domingo, né? Os caras comem tudo lá. E eu cheguei lá. Aí eu falei, cara, que legal. E aí tu vai conhecendo pessoas, eles curiosos também para saber do brasileiro, né? Que o europeu, e principalmente o americano, ele olha e fica assim pra ti, ó. Vai fazer uma palhaçada agora, vai contar uma piada, ou vai tirar a roupa, né? Porque eles imaginam isso, né? Que o brasileiro ele vai contar alguma coisa engraçada. Eu não sou engraçado, né? Eu não conto piada. E assim, eu ficava naquela, assim, o cara esperando dar uma cambalhota, ou eu falar assim, tem carnaval e tem mulher pelada lá no Rio de Janeiro. Porque eles conhecem Rio de Janeiro, Garrincha e Pelé. Era o que se conhecia. Santos, naquela época, 98 a 2002, era isso que se conhecia. Né? E tal, os caras vinham assim, brasileiro, hein? Aí brasileiro, tipo... Cara, eu não entendia muito bem. Mas esse aí... negócio, sabe, do brasileiro malandro que eles têm. Mas e o Ramadã, que os caras jejuavam, como é que lidava com isso? Essa história é boa. O Ramadã, a gente não teve como intervir, na verdade, né? Porque é o mês, mas só que todo mundo para.
Então todo mundo para. Né? O cara come, treina meia-noite, tem que esperar a digestão, o cara tá fraco, vomita e tal. Anda. Agora, a curiosidade é que tem 5 rezas diárias, né? Isso. E no meu segundo ano lá, eu falei, cara, começava o aquecimento, eu dava o aquecimento, parava o troço. Eu falei, poxa, mas não tem como isso aqui. Aí o intérprete marroquino chegou para mim assim, professor, eu te falar um negócio aí, mas não fala que eu te falei que os caras vão me matar. Eu falei, o que é, meu velho? Essa reza, ela pode ser sacada. Por quê? Não, porque eles podem rezar, acumular rezas quando estão no trabalho. Eu falei, é? Tá, isso aí tá escrito onde? No Alcorão. Então me arrume esse Alcorão aí. E aí o clube é cheio, é aquela coisa, demagogia. O cara, o rezador, chegou, professor, nós vamos rezar. Eu falei, beleza. E o capitão do time era esse cara aí. Aí eu cheguei, o intérprete é apavorado, né? Cheguei, Fuad, vem cá, hoje eu não vou falar inglês, nem vou tentar falar árabe em respeito ao Alcorão e a vocês, meus atletas. E já fui com aquela cara, os caras assim, né? A terceira reza do dia, se segunda ou terceira reza do dia, a gente vai se abster dela. Aí os caras assim, eles sabiam que eu já sabia, né? Eu li o Alcorão e li, isso vai favorecer o nosso trabalho. Então, quando todo mundo parar para rezar, a gente não vai parar. A gente vai seguir o nosso trabalho. E vocês acumulem a reza. Daí o cara lá deu uma manifestação entre eles lá, não sei o que aconteceu, mas, cara, assim, os primeiros dias foi complicado, tipo assim, poxa, o cara veio aqui, brasileiro, encheu o saco, esse trouxa, né? Porque os caras, tu é menos que os caras, na realidade, tem que provar que tu tá no páreo, né? Mas até então o cara é muito rico, o cara tem o que tu não tem, ele trabalha ali, ele não precisa, ele te explode se ele quiser e ponto, sabe? Né? Trabalhei lá no Al-Shabaab, por exemplo, com um cara aquele que driblou um time inteiro numa Copa do Mundo, com o Fuad, que era o Pelé dos caras. Esse cara aí saiu de Uerânio, só não jogou fora porque era proibido sair de lá, porque ele realmente era o Pelé saudita, sabe? Então, com esse cara tem muitas histórias, era um cara muito humano, assim, um cara internacionalizado, né? Logo que surgiu o celular, eu me lembro que era caro ligar para o Brasil naquela época, ligar para minha mãe e tal, gastava um dinheiro, era no telefone, aquela coisa. E ele apareceu com aquele telefone também naquela caixa ali, com o celular, né? Eu falei, o que é isso aí? Eu falei, celular, telefone. Eu falei, empresta aí. E eu saí pelo clube caminhando, né, com o celular. Cara, ele foi embora. Eu passei a noite com o celular, liguei para todo mundo que eu podia. Eu liguei, no celular aqui. Aí outro dia eu saí fiquei o teu celular, liguei bastante. Falei, a hora que tu quiser. Falei, mas eu gastei. Eu não sei nem quem paga isso, mas eu ganhei 2. Eu fui para aquela Copa do Mundo, eu tenho contrato com a Nike vitalício, com a Pepsi vitalício, tenho contrato não sei o que vitalício, com a Mercedes vitalício, eu tenho não sei o que. Sabe o que o cara assim... Aí, de vez em quando, eu pegava o celular dele e falava, posso levar teu celular para cá? Claro, leva. Sabe quem pagava a conta? É isso aí. Não era ele, não se pagava luz, não se pagava água, não se pagava nada. Cara... Márcio Correia, nosso convidado, preparador físico. Futuro? A Deus pertence a lá. Quem é o jogador que te dava beijo na careca quando fazia gol? Foi no Oeste, né? Em São Paulo, não, foram vários, né? Foram vários no mundo já. Já virou internacional. O beijo na careca, pô. Os caras faziam o gol lá, o treinador ficava assim, ele no Paulistão foram 13, na verdade. No 13. Primeiro Paulistão, onde o Guaratinguetá chegou a terceiro no Paulista, campeão do interior. Com um time organizado, com uma estrutura muito enxuta. O São Gabriel de lá. Né? Superamos, goleamos o Palmeiras, do Luxemburgo, do Valdívia, do Marcos, dentro do campo do Palmeiras, passeamos, sabe? Então, aquele Paulistão foram 7 vitórias iniciais, assim, no início, né? Consecutivas. E o trabalho é só isso aqui, focar, o grupo é bom, é sério, entendeu o que tu quer, tu vai atrás. E não precisa treinar mais que ninguém. Às vezes até menos. Até menos. Márcio Correia, preparador físico, nosso convidado para participar do programa desta semana. Se você gostou, deixa like. Não, você gostou, com certeza, mas já deixa, é obrigado a deixar o teu like, o teu comentário, a tua participação é fundamental para o dos dois. Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações e quer ser nosso parceiro, já passei ali o recado, você tem a possibilidade de entrar em contato conosco e vamos conversar e trocar uma ideia, Cristiano Silva. E é importantíssimo. Márcio, olha, obrigado. Cara, a gente teria assunto para ficar aqui o dia inteiro, porque tem história, é papo bom, gostoso. E é o que eu digo, só conta história
quem tem história para contar. Obrigado, Márcio. Obrigado a vocês, cara. O Cristiano, a gente se acompanha de longa data e eu... A gente nem falou dos congressos que tu faz. Elogio esse cara aí para os amigos dele, né? Obrigado. Porque é um cara que ele tem essas perguntas. Cristiano Silva é bom. Cristiano Silva entendeu? Né? Então, assim, cara, me engrandece muito estar aqui. Eu fico muito feliz. Torço pelo sucesso de vocês. Tem congresso técnico esse ano? As coisas... Não, esse ano não, mas as coisas estão andando para que o ano que vem aconteça. Mas rapidinho. Não, é importante. O Gustavo Grossi, ele descobriu. do Inter, foi tu que trouxe para o Rio Grande do Sul. Como é que foi o Quem Gustavo descobriu Grossi? o Daniel Alves também, daí o espanhol estava aqui. Gente, Paulo Braques, muita gente importante teve nosso congresso, que foi traduzido em 13 idiomas paralelamente. Eu participei de um congresso técnico onde o tema era goleiros. Sensacional. Um grande goleiro. Tava ali, um grande goleiro. Goleiro. E tinha Darley Tafarel. De peso, goleiro de peso. verdade. Um grande goleiro. Tinha Darley Tafarel. É verdade. E eu tenho filmado isso aí. Eu tenho lá o diploma e tudo, certificado. Mas o Gustavo Grossi você trouxe para um Nós congresso? ficamos sabendo do trabalho que ele desenvolvia, né? Era uma área que... O nosso congresso, como é que ele interage? Nós buscamos as necessidades da área e descobrimos o Gustavo fazendo um trabalho muito interessante. Trouxemos o Gustavo, ele foi uma pessoa super receptiva, uma humildade sensacional e um conhecimento acima da média, né? E aí eu não tive mais contato, depois muitas viagens, mudanças de local, e fiquei muito feliz que o Internacional, né, trouxe esse profissional e eu acho que é um marco assim para a história do Inter. Eu acho que fazendo bem pro Inter. Deve fazer muita coisa boa no decorrer desse tempo, sim. Muito obrigado, Márcio, por Valeu, aceitar meus nosso queridos. convite. Um grande abraço. Valeu. Grande. Márcio Correia. Gostou do papo? Te inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa notificações e a gente te espera numa próxima. Valeu, Cristiano. Valeu. Tchau. Assistiu alguma